no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. 5 anos após a reforma previdenciária, estados e municípios com regime próprio de previdência social ainda não se adaptaram às novas regras para a concessão de aposentadorias e pensões e terão que fazê-lo. A imposição está em uma PEC, proposta de emenda à Constituição Federal, que foi aprovada pelo Senado e hoje está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A proposta, jornalista Beto Almeida, obriga que os estados, o Distrito Federal e os municípios sigam as mesmas regras adotadas pela União para a concessão de aposentadorias, pensões e auxílios previdenciários aos seus servidores públicos. O que aconteceu, Beto Almeida? Logo depois da aprovação, da promulgação da reforma previdenciária de 2019, os estados, o Distrito Federal e os municípios tinham um prazo para fazer as adaptações, por meio de leis estaduais e municipais, às novas regras instituídas naquela reforma da Previdência Social. De lá para cá, poucos estados, poucos municípios se enquadraram nas normas previdenciárias. E agora o Senado avançou com essa PEC para os estados e os municípios se adaptarem às normas, à legislação previdenciária. Isso porque hoje são consideradas mais brandas, mais flexíveis as regras para servidores estaduais e municipais receberem as aposentadorias. Dizer que nem todos os municípios estão nessa situação. Essa imposição vale para os municípios que têm regime próprio de previdência social. Ou seja, as demais cidades que têm esse regime ligado diretamente à Previdência Social brasileira, a Previdência Social Nacional, já estão com essas novas regras em vigência. Ou seja, Beto, são, pelo menos no Ceará, 52 municípios com regime próprio de previdência social. Alguns já se adaptaram à reforma previdenciária e outros estão esperando um bom momento, ou seja, essa imposição que virá por meio da PEC. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Então, bom dia, Luzenor, bom dia aí aos nossos ouvintes nessa manhã de quinta-feira aqui nublada na capital, né, Luzenor? Interessante esse tempo aqui para nós. E agora, sobre essa questão dessa PEC, Luzenor, a gente tem que colocar primeiro o seguinte: vamos começar situando o estado do Ceará. Como é que o Ceará se encontra, né, dentro dessa condição aí do seu regime próprio de previdência social? Olha, o Ceará, ele já fez essa adequação as normas do regime geral de previdência e se adequa hoje, de algum modo, ao que foi votado naquela reforma da Previdência. Mas são regras um pouco mais brandas, tá certo? Isso foi atribuído, por exemplo, essa possibilidade de que os estados fizessem essa adequação àquela reforma da Previdência que foi votada, com critérios muito mais rígidos, só que, no entanto, Luzenor, deixou livre também para os estados, inclusive, definirem quais seriam as suas alíquotas de contribuição. Alguns estados, por exemplo, colocaram uma alíquota única, outros colocaram alíquotas progressivas, mas ainda assim aquelas alíquotas abaixo da União. O estado do Ceará já fez a sua adequação, mas é uma adequação um pouco mais branda do que as normas que hoje existem para os servidores gerais, inclusive os servidores estaduais. Nessa adequação, Beto Almeida, entre as regras alteradas está lá a cobrança da alíquota previdenciária sobre os benefícios de quem já está aposentado. Exatamente. E mais que isso, Luzenor, uma coisa que é interessante colocar, por exemplo, é que entre essas regras brandas e outras que os municípios ainda esses que nem sequer votaram as suas adequações, por exemplo, hoje, qual é o critério geral, básico? Você tem que ter 65 homens para pedir aposentadoria e mulheres 62. Alguns municípios e alguns estados também, Luzenor, que têm os seus regimes próprios de previdência, eles estão com regras um pouco mais frouxas, ou seja, os homens se aposentam mais cedo e, no geral, as mulheres também continuam se aposentando mais cedo. Qual é o problema que a União vê isso? É que isso vai, mais adiante, provocar um problema de caixa. Quando esse problema de caixa acontece, o temor é que isso acabe estourando
nos cofres da União, ou seja, a União tendo que recorrer para socorrer exatamente estados e municípios que continuam com esse, que podem continuar com esse desequilíbrio. E por que isso na realidade aconteceu? Porque na época em que se discutia a reforma da Previdência, se criou uma tal PEC paralela. Essa PEC paralela, na realidade, colocou a discussão dos servidores de estados e municípios separado da proposta original que foi colocada em votação na PEC. Por isso que ficou essa história de nós termos hoje um regime geral de previdência já em funcionamento, que estabelece regras muito mais rígidas. No entanto, tem situações em que estados e municípios ainda não fizeram suas adequações. E essa PEC que está aí para ser aprovada passou, Luziano, sem barulho no Senado. Sem barulho, Beto. Impressionante isso. Aí agora ela vai para a Câmara e qual é o que está colocado lá? Vão dar um prazo de 5 anos para que esses estados e os municípios façam a sua adequação. E se não fizer ao final desse prazo, Luziano, automaticamente passam a valer as regras que hoje estão em vigor. Pelo texto, jornalista Beto Almeida, os estados e municípios terão até 18 meses após a promulgação. 18, você tem razão, desse texto, 1 ano e meio. Da PEC, da proposta de emenda à Constituição, para se adaptar. Caso contrário, isso é o que estabelece o texto. Passa automático. A valer imediatamente o ordenamento hoje vigente para os beneficiários, ou seja, para os servidores públicos federais. Qual é a repercussão desse debate que está lentamente acontecendo no âmbito do Legislativo do Congresso Nacional? É que essas mudanças terão impacto na vida de milhares de servidores estaduais e municipais do Ceará, principalmente, repito, os municípios que têm regime próprio de previdência social. Luziano, vamos combinar. Tá uma verdadeira bagunça, para dizer o mínimo. Porque se tem um regime geral de previdência, o regime geral que foi aprovado para a questão da aposentadoria, aí você tem estados e municípios que nem sequer fizeram a sua reforma, outros fizeram uma reforma mais branda. Então tem que ter regras unificadas, regras que na realidade valham para todos, e a partir daí se discuta exatamente o futuro, inclusive de aposentadorias, de benefícios e principalmente, Luziano, a questão da saúde financeira dos fundos de previdência, da Previdência Social, que vão bancar essas aposentadorias, porque elas não existem do nada. Quem é que paga essa aposentadoria? É exatamente a contribuição dos servidores, a contrapartida de estados e municípios, e esses recursos são administrados para pagar exatamente esse número cada vez maior e crescente de pessoas que entram na aposentadoria. Então precisa ter uma regra unificada em relação ao que foi aprovado, porque hoje não existe. São 7 horas e 26 minutos e para você, ouvinte internauta que nos acompanha diariamente, lembrar que nós temos um canal aberto para esclarecimento e orientação na área da Previdência Social. É o nosso WhatsApp 085-99273-4353. Aos sábados, a partir das 7 horas da manhã, com a presença do professor e advogado Paulo Bacelar, estamos aqui no Jornal Alerta Geral, a edição especial Caminhos da Aposentadoria, com orientação, com muita informação na área da Previdência Social. São muitas perguntas, Beto Almeida, que chegam e que têm respostas garantidas aqui no meu bate-papo com o professor Paulo Bacelar. As respostas podem até não chegarem na expectativa ou dentro do que esperam os beneficiários e segurados da Previdência Social, mas tem, acima de tudo, a marca da informação verdadeira. E aí, Luziano, nesse aspecto, claro que isso interessa a todo mundo, seja quem hoje está a caminho da aposentadoria, como é o caso do nome aqui do nosso programa, pessoas que precisam se informar, saber como é que está a sua vida previdenciária, mas inclusive para quem já está aposentado, porque isso envolve o equilíbrio financeiro, disso que nós estamos discutindo, dessa unificação das regras de aposentadorias. É óbvio que se tem estados, se tem alguns municípios que ainda não implementaram as suas reformas, de algum modo, mais adiante, ou até já não esteja, se é que não esteja já, prejudicando esse equilíbrio financeiro. Quando isso acontece, Luziano, eles têm razão, ou seja, o governo federal tem razão, isso vai acabar estourando e principalmente indo em socorro dos cofres da viúva, como a gente diz, ou seja, os cofres da União. Porque você lembra, Luziano, geralmente é assim,
os municípios criam seus regimes próprios de previdência. Aí cria o Instituto de Previdência do Município, os IPM da vida e tal. Só que esse instituto, para ele funcionar direitinho, para ele garantir estabilidade ao servidor, ele precisa ser bem gerido. Ele precisa ter uma gestão eficiente. Ele precisa ter recursos, esses recursos precisam ser aplicados, essas aplicações precisam ter rendimentos que dê garantia. Aí quando não acontece isso, o município quebra o IPM, aí o que acontece? Repassa ou tenta repassar esses servidores que ficam sem cobertura para a União. É isso que acontecia e que acontece ainda hoje, infelizmente, Luciano. E lembrar, Beto Almeida, que essa relação dos municípios com a Previdência Social é uma das principais pautas da Confederação Nacional de Municípios, que vem se mobilizando para o Congresso Nacional mudar as regras de cobrança das dívidas que os municípios acumulam hoje. É sempre assim, Quando né, nós amigo? falamos dívida, Beto Almeida, nós temos aí um buraco que pode chegar a R$ 1 trilhão envolvendo todos os municípios, os 5.569 municípios brasileiros. Que muitos, inclusive, voltam a cair na inadimplência. Eles renegociam essas dívidas, parcelam em vários anos, começa a pagar, só que muda de gestor, aí o próximo gestor já começa a não cumprir com todos os contratos, de repente o município cai de novo na inadimplência e fica nessa dificuldade em relação, inclusive, à contribuição da Previdência e mais ainda, impedidos, inclusive, de firmar alguns contratos com a União por conta dessa inadimplência.